No princípio, a Marvel criou o Bullpen e o Estilo. E o Bullpen era sem forma e vazio. E havia trevas sobre a face dos artistas. E o espírito da Marvel se movia sobre a face dos roteiristas. E disse a Marvel: haja o Quarteto Fantástico. E houve o Quarteto Fantástico. E viu a Marvel o Quarteto Fantástico, e que era bom. Por Stan Lee. Essa frase do Stan Lee, né, na verdade essa epígrafe, esse comentário do Stan Lee, ele revela a importância do Quarteto Fantástico para o surgimento daqueles heróis Marvel, né, do que a gente conhece hoje como o heróis Marvel, o universo Marvel em si. Tá, você pode dizer o seguinte, mas haviam outros heróis Marvel antes do Quarteto Fantástico. Por exemplo, o Capitão América, o Namor. Só que ali, naquele momento, nos anos 40, na Era de Ouro dos quadrinhos, de acordo com essa divisão que a gente traz ali das concepções norte-americanas de eras dos quadrinhos, não havia um universo Marvel em si. Havia esses heróis que até apareciam dos gibis uns dos outros, mas não tinha essa ideia de universo. Essa ideia de universo Marvel compartilhado vai surgir sim com Stan Lee a partir de 1961, com a publicação do Quarteto Fantástico e depois com outros heróis Marvel. E aí o Stan Lee vai resgatar antigos heróis e vai começar a trazer de volta esses heróis para dentro do universo Marvel. O primeiro, inclusive, nem vai ser o Capitão América. Vai ser o Namor, que vai aparecer na edição 4 do Quarteto Fantástico. Então hoje nós vamos falar sobre o volume 1 do Quarteto Fantástico e a importância do Quarteto Fantástico para o universo Marvel. Vamos lá então, logo depois da vinheta. Bom, se você acompanhou os filmes do universo Marvel nos últimos anos, mas não é um leitor de quadrinhos assíduo, talvez você possa ter a impressão de que o universo Marvel ele tem os Vingadores como grupo central e o Capitão América ali como a primeira criação deste universo. Então, você, de certa forma, está certo. O Capitão América é uma das primeiras criações do universo Marvel, ali junto com o Namor e o Tocha Humana original, que é um androide, mas não existia um universo Marvel propriamente dito ali. Lógico que você pode fazer uma leitura, e o Stan Lee vai fazer isso, de que aqueles personagens já faziam parte do universo Marvel, e resgatar esses personagens e aquelas histórias antigas do Capitão América e tudo mais, e depois tudo aquilo vai ser emendado para fazer parte do universo Marvel. Tudo vai ser construída uma história a fim de recolocar aqueles personagens, até aquelas histórias antigas na Segunda Guerra Mundial, como parte do universo Marvel. Isso vai ser feito, mas isso é feito a posteriori. O surgimento do universo Marvel em si ocorre com aquele que vai ser durante muito tempo o seu grupo mais importante, que não é os Vingadores, que é o Quarteto Fantástico. E aqui no Brasil muita gente inclusive conheceu como os Quatro Fantásticos por causa dos desenhos animados. Se você quer saber mais sobre desenhos, filmes do Quarteto Fantástico, nós gravamos uma live que vai estar aí no final deste vídeo, vai aparecer então aquele card para você assistir uma live de quase 3 horas, com convidados, onde a gente debate tudo sobre o Quarteto Fantástico, tá? Então, o Quarteto Fantástico é o primeiro grupo da Marvel e é também o início da Marvel. Pós o Quarteto Fantástico vai surgir o Homem-Aranha, vai surgir o Hulk, vai surgir o Thor, vai surgir o Doutor Estranho. Depois os X-Men vão ser resgatados heróis antigos como Namor, como Capitão América, e vai criar esse grande universo de quadrinhos que nós temos hoje e que conhecemos como universo Marvel. Bom, então como é que surge o Quarteto Fantástico? De acordo com a história tradicional que vocês podem encontrar nesse livro aqui, Marvel Comics, a História Secreta,
que eu recomendo para quem quer conhecer a história da Marvel. Então marca a página do Tex aqui. Os donos da DC e da Marvel, né, o Jake Leibowitz e o Martin Goldman, do Jake Leibowitz da DC e o Martin Goldman da Marvel, estavam jogando, estavam num jogo de golfe, quando o Leibowitz comentou que ele pediu para reunir todos os grandes super-heróis dele, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, e criar a Liga da Justiça da América. E que esse gibi estava vendendo bastante ali no começo dos anos 60. Lembrando, gente, que começo dos anos 60 é o período de decadência do final dos anos 50, né? Principalmente é o período de decadência do gênero super-herói. O gênero super-herói nos quadrinhos ali vai surgir em 38 com o Superman. Ele vai alcançar a sua era de ouro, a era que ele mais vendeu durante a Segunda Guerra Mundial. E já lá no final dos anos 50, o gênero super-herói, ali por 49, no final dos anos 40, né, 49 por ali, começava a entrar em decadência. Nos anos 50, o gênero ele sobrevivia, mas ele não tinha a importância que ele teve antes. Basicamente ali você tinha a DC, algumas outras editoras pequenas, e do qual um dos personagens que mais vendia era o Capitão Marvel, né, que nós aqui no Brasil conhecemos como Shazam, e houve sérios problemas ali com processos e tudo mais, mas o gênero super-herói ele não estava. Tanto é que ele não estava assim, né, ele não era o primeiro ali mais vendido, ele estava em franca decadência. Tanto é que a Marvel nessa época fazia muito mais quadrinhos de monstros, inclusive alguns personagens que hoje estão no gênero super-heróis, como por exemplo o Groot do Guardiões da Galáxia, tinha surgido ali como um monstro. A Marvel investia mais em monstros, gênero monstro, romance e menos em super-heróis. Bom, mas aí o Goldman, ele vai lá e ele vai falar com o Stan Lee e vai dizer: Stan Lee, ó, eu quero também um grupo de super-heróis. O Stan Lee entende o que o Goldman está dizendo é o seguinte, que era para ele reunir antigos heróis e fazer um grupo. Só que o Stan Lee já estava cansado disso, achava que não daria certo ressuscitar antigos heróis. Aí ele chega, vai falar com a Joanne, a esposa dele, e fala assim: olha, eu não cansei de criar, de reciclar heróis velhos e tudo mais, estou pensando em pedir demissão. E ela diz para ele assim: olha, por que você não cria do jeito que você gostaria? Coloque as suas ideias no gibi. O pior que pode acontecer é o quê? Eles te demitirem? Então, ele já queria pedir demissão mesmo. Então, faça do jeito que você quer. E se eles se demitirem, você quer pedir demissão mesmo, o que é o pior que pode acontecer? E ele vai lá então e cria o Quarteto Fantástico, que é a primeira grande história de super-herói. É o primeiro grande grupo de super-herói da Marvel. E depois o Quarteto Fantástico, com o tempo, ele vai ficar menos conhecido do que os X-Men, por exemplo, nos anos 90, por causa do desenho animado. E depois dos anos 2000, os Vingadores vão ficar muito mais conhecidos. Mas agora, até correr que aí com um novo filme do Quarteto Fantástico, eu penso que o Quarteto Fantástico vai despontar novamente como grande grupo de super-heróis da Marvel. Que é o Quarteto Fantástico ele é basicamente um grupo de super-heróis de ficção científica. E a gente já vai ver isso na primeira história aqui que eu vou comentar com vocês. Então, o Fantastic Four número 1 vai para as bancas em novembro de 1961. Só que ele tinha uma pegada bem distante daquele da Liga da Justiça. Primeira questão. Os heróis da Liga da Justiça, assim como os Vingadores, são um grupo que trabalha junto. São colegas de trabalho. Então pensa em você mesmo. Você tem a sua família e você tem os seus colegas de trabalho. Os Vingadores ou a Liga da Justiça são colegas de trabalho. Que eles se reúnem ali para trabalhar. Mas necessariamente eles não têm
Eles não têm relações pessoais. Isso é mostrado muito, por exemplo, no filme dos Vingadores, né? Eu vou fazer mais referência ao filme do que quadrinhos, porque eu entendo que a maioria das pessoas ultimamente tem assistido mais o filme que lido os quadrinhos. Quando o Tron ataca e eles fogem para... Eles vão se refugiar e os Vingadores se refugiam na casa do Gavião Arqueiro. E é aí que eles descobrem que o Gavião Arqueiro é casado, tem filhos. Antes eles nem faziam ideia, né, dessas relações familiares, né? E as pessoas até falam, né, da forma com que ninguém apoiou a Wanda ali quando ela perdeu o Visão. E a mesma coisa acontece, se você pegar a Liga da Justiça, por exemplo, o desenho animado, Liga da Justiça Sem Limites principalmente, você vai ver ali uma empresa funcionando, até o Senhor Incrível que volta agora aí no novo filme do Superman, ele está comandando ali a Liga e ele vai mandando cada pessoa resolver um problema no mundo inteiro, escolhendo pelos poderes, porque você vai ver ali basicamente uma empresa funcionando, né? Colegas de trabalho que estão combatendo. Enquanto já o Quarteto Fantástico, o Stan Lee dá uma característica totalmente diferente. Eles são uma família. Então, eles são uma família. Você tem o Red, que é o pai, você tem a Sue Storm, que é a mãe, né? O irmão mais novo, que mora junto, o cunhado, e o Ben, que faz o papel que é o melhor amigo do Red, mas também faz o papel do tio, né? O papel daquele parente que mora junto, daquele tio que mora junto, às vezes, com a família. Depois você vai ter crianças, você vai ter os filhos deles que vão nascer, né? E aí você vai expandindo. Em determinado momento você vai ter até a Fundação Futuro e tudo mais. Mas você tem toda essa questão, né, de uma família, né, que vai se constituindo ali em torno do Quarteto Fantástico. E ali no Quarteto Fantástico, quando ele é criado, então, você tem o Tocha Humana. O Tocha Humana, havia um Tocha Humana na Marvel, antes de existir a Marvel propriamente disso, né? Na antiga Atlas, né? Havia um Tocha Humana, que era aquele Tocha Humana que era um androide. Então eles resgatam agora o Tocha Humana, mas agora como irmão da Sui. Então o Senhor Fantástico passa a ser o Homem Elástico, você tem a Mulher Invisível e você tem o Coisa, que resgata aquela tradição de monstros. Mas agora o Ben Green, né, que era o piloto, inclusive, da nave espacial, retorna. Bom, e você tem a questão do que o Quarteto Fantástico é criado por radiação cósmica. Lembrando aqui que tem duas coisas importantes nessa primeira história, que é essa questão da radiação. Inclusive aqui nesse outro livro aqui, né, História dos Quadrinhos nos Estados Unidos, tem uma nota de rodapé bastante interessante sobre isso. Eu até vou ler a nota de rodapé, que está lá na página 417. Ele diz o seguinte: entre 1945 e 1962, Estados Unidos, União Soviética, França e Grã-Bretanha realizaram 450 testes nucleares atmosféricos, mais da metade entre 61 e 62. O New York Times denunciou os testes em 61, num artigo que serviu de alerta para os habitantes do norte de Nova York, que já sofria com aumento de radiação. A contaminação foi tão grande que em 63 surgiu o Tratado de Interdição Parcial dos Testes Nucleares. Só França e China se recusaram a assinar, e a gente sabe que a França principalmente continuou aqueles testes no Pacífico, que vai dar até, que aparece inclusive nos filmes do Godzilla, né? Então, assim, havia essa preocupação com radiação, também tanto com a radiação provocada pelas armas nucleares, quanto com a radiação espacial, que ninguém sabia direito se havia ou não radiação e a quantidade de radiação que havia no espaço. Que há, né? Os astronautas, então, eles vão protegidos para o espaço, com aquelas roupas, tudo justamente por causa da radiação. E aqui, né, o Quarteto Fantástico vai surgir devido à radiação, como vários outros personagens do Stan Lee, como o próprio Homem-Aranha, o Hulk, porque havia essa preocupação com os efeitos da radiação. Então é uma preocupação da época dos anos 60. E outra questão geopolítica que aparece muito aqui no primeiro quadrinho do Quarteto Fantástico é a questão
em si da corrida espacial e da Guerra Fria. Mas vamos lá, o quadrinho então. Estou com o quadrinho aqui na mão. Esse é o segundo volume da coleção Marvel, coleção clássica Marvel do Quarteto Fantástico, que é dedicado ao Quarteto Fantástico, né? E que aparece então a primeira história do Quarteto Fantástico. Então eu vou acompanhar aqui com vocês e vou comentando a história e vou mostrando aqui para vocês no vídeo a história. Então a capa você tem uma criatura vindo do subsolo. Olha que a capa ela é cheia de balõezinhos. A capa em si é cheia de balões. Uma capa bastante interessante. Fantastic Four 1, apresentando o Coisa, o Senhor Fantástico, Tocha Humana, Garota Invisível, juntos pela primeira vez numa poderosa revista. E aí você tem todos os personagens, cada um inclusive com uma fala, né? Todos têm uma fala. A Sui, capturada pelo monstro, a Sui, inclusive capturada pelo monstro, né? Uma referência que pra gente é uma leitura machista hoje, mas que é uma leitura que fazia muito parte dessa época da ficção científica, lá dos anos 40, 50, 60, que é sempre a mocinha que é capturada pelo monstro e vai os heróis salvá-la. Bom, primeiro a história começa com um sinal tipo Batman, convocando o Quarteto Fantástico. E aí a gente vê que alguém disparou aqui, ó, com a arma de fumaça, aquele sinal. E quem disparou foi o Red Richards. Na sessão seguinte, a gente vê a Sue que estava tomando chá com uma amiga. Ela fica invisível e vai até onde ela está sendo chamada. E nesse ficar invisível e ir até onde ela está sendo chamada, ela vai provocar aí. Deixa eu colocar o microfone um pouquinho mais para cá. Ela vai provocar uma série de incidentes, né? Porque é uma pessoa invisível andando pela cidade. Aqui nesse quadrinho mesmo aqui dá pra ver, ela vai trombando nas pessoas, né? Que ela tá invisível. Aqui é muito para mostrar os poderes dela, né? Um segundo que vê o chamado é o Coisa, e ele tá com uma capona, né, um sobretudo enorme, tentando comprar roupas que vestem para ele. Aí de repente ele sai da onde ele está comprando a roupa, assusta a pessoa, lembrando que eles não são conhecidos, essa é a primeira aventura deles. E o jeito que ele anda, ele acaba indo provocando um monte de destruição. Como se ele fosse um monstro mesmo, né? Provocando um monte de destruição. A polícia é chamada para conter ele, mas ele acaba sendo mais rápido. O Tocha Humano, o John Storm, está comprando um carro. Aí ele vê o sinal, de repente se transforma no Tocha Humana, queima o carro, inclusive, aqui embaixo, que ele estava comprando, lá no... E as pessoas tanto têm medo dele que chegam a chamar a Força Aérea para conter ele. A Força Aérea vai usar aviões para poder pegar ele, né? Se ele chega aos aviões. E inclusive enviam um míssil nuclear. Né? O avião dispara um míssil nuclear que só não bate contra ele porque o Red consegue consegue ali mandar um míssil para o fundo do oceano. E aí eles se reúnem pela primeira vez, o Quarteto Fantástico, essa família, aqui nos quadrinhos. Mas lembrando que eles já são uma família, eles se conhecem e tudo mais. E só agora, depois dessas páginas iniciais em que cada personagem é apresentado e é apresentado seus poderes, é que nós somos então levados a conhecer a origem do Quarteto Fantástico. E a origem deles então é aquela, que é a origem que a gente conhece. Eles precisam fazer uma viagem, né? Eles vão fazer então uma viagem espacial. O Ben, que é o piloto, diz que a nave não está preparada
e que eles não entendem as consequências dos raios cósmicos, ainda que deveria ser adiado. E aqui entra totalmente o espírito da Guerra Fria, porque olha o comentário da Sui para o bem. Precisamos aproveitar essa chance, bem. O que você quer? Que os comunistas vençam? Nunca imaginei que você fosse um covarde. Ele dá um soco na mesa, covarde, você vai ver só. E acaba aceitando. E ele vai receber as piores consequências, né? Porque ele não vai conseguir se destransformar. Mas é justamente, eles vão primeiro para evitar que os soviéticos cheguem primeiro. E na corrida espacial o que aconteceu foi justamente isso, né? No início os soviéticos ganharam todas, foram os primeiros a colocar o primeiro satélite no espaço, o primeiro homem no espaço, né? Eles ganharam todas, até que na Lua os Estados Unidos passou à frente. Inclusive, se você ver aquela série de televisão, a For All Mankind, essa série mostra justamente o contrário, né? Mostra os soviéticos chegando primeiro na Lua e como isso poderia ter mudado o programa, a corrida espacial. Mas aqui não, aqui por que eles então têm tanta pressa? Para vencer os soviéticos, né? Para vencer os comunistas. Então aqui está permeável desse espírito da Guerra Fria, desse espírito da disputa na corrida espacial. Inclusive, se você é professor, acompanha o canal, esse primeiro quadrinho do Quarteto Fantástico, ele é ótimo para contextualizar, para ler com os alunos, para contextualizar o espírito da Guerra Fria. Vai ser um quadrinho que os meninos ali do 7º, 8º ano vão gostar de ler, e ele é ótimo justamente para trazer esse espírito da Guerra Fria, os problemas com a radiação, está tudo aqui nesse primeiro quadrinho, esse espírito da disputa e da Guerra Fria. Bom, eles chegam no espaço e, como bem prevê, eles não tinham conhecimento ainda dos raios cósmicos. A nave é atingida pelos raios cósmicos. E cada um deles, então, vai desenvolvendo seus poderes. A Sui é a primeira a notar que fica invisível. O Ben depois. E o Tocha Humana. Por último, aqui embaixo, né, o Senhor Fantástico, né? E aí eles resolvem formar então um Quarteto Fantástico, põe a mão no centro, cada um põe a mão. Essa coisa de pôr a mão, né, para formar uma equipe. Tem uma cena até dos Guardiões da Galáxia em que eles brincam com isso, né, que o Rock é o último a colocar a mão ali, faz uma brincadeira com essa questão. Mas eles se transformam então no Quarteto Fantástico, que é uma família de super-heróis. E vai aparecer o primeiro inimigo deles então. Eles vão lutar contra o Topeira. O que acontece? Em vários lugares do mundo, usinas nucleares começam a desaparecer, a serem sugadas para o subterrâneo. Inclusive na África Francesa, que mostra uma cena na África Francesa. E aqui, gente, é interessante também. Vai aparecer o barulho de eu mexendo nas páginas aí no vídeo, tá? Para trabalhar esse período histórico, por quê? Porque nós ainda estamos no colonialismo. A Líbia vai ficar plenamente independente da França só em 63. Nós estamos na época da descolonização da África. Nós estamos na época de resistência. Angola, por exemplo, Moçambique, vão ficar sob o domínio português até 85. Então nós estamos na época das guerras coloniais, de independência dos países africanos. E mostra bem aqui a África Francesa, a África ainda sob o domínio colonial da França. Então veja como esse quadrinho também é interessante para um trabalho sobre esse período histórico. Então mostra a Guerra Fria, mostra a corrida espacial, a necessidade de vencer os comunistas, mostra esse cenário do colonialismo na África. Lembrando que nessa época os franceses também estavam lutando contra os vietnamitas, e que depois vai se transformar numa guerra também dos Estados Unidos contra os vietnamitas.
Então, em todo lugar do mundo, eles começam a roubar essas usinas nucleares. É, deixa eu ver aqui que país que é esse. Aqui ainda é na África Francesa. Mas eles começam a roubar em todos os países do mundo. E aí o Red Richards até comenta, né? Que como tá se roubando também de países do outro lado da cortina de ferro, que foi referência então ao lado comunista, isso significa que não é nenhum dos lados que estão que tá fazendo. Não significa que não são que não são os soviéticos. Por quê? Porque está sendo roubado na Austrália, na América do Sul, faz referência à América do Sul. Então significa que não é nenhum dos lados, porque essas crateras estão aparecendo no mundo inteiro. Ele acaba descobrindo então que a resposta está na Ilha Monstro, que eles acreditavam ser só uma lenda. E eles vão para a Ilha Monstro, e lá na Ilha Monstro tem monstros. Na Ilha Monstro tem monstros. Eles vão lá para a Ilha Monstro. E lá eles enfrentam diversos monstros. Em determinado momento eles são capturados, e aí pelo Topeira, o Topeira coloca esse uniforme neles. Sinceramente não fica muito claro por que coloca esses uniformes neles, qual que é o significado. Enquanto isso, a Sue Storm e o Ben estão enfrentando um outro monstro. Então cada personagem vai ter uma cena de ação para mostrar a importância dos poderes deles. Cada personagem tem a sua própria cena de ação. E é mostrado o Topeira. Aí o Topeira vai falar como ele foi abandonado pela sociedade por ele ser feio, o que fez com que ele fosse para o subsolo e lá se tornasse o rei desses monstros. Porque ele era muito feio, né? Sofria muito bullying por causa da sua aparência. E ele acaba se refugiando no subsolo. Ele fica quase cego. E lá ele se torna então o chefe dos monstros. E aquele monstro da capa faz a sua aparição. Aqui. Deixa eu... Ele faz a sua aparição. Mas aquela cena da capa não aparece, porque na capa aparece como eles lutando na cidade. Só que todo o conflito ocorre na Ilha Monstro. Todo o conflito ocorre na Ilha Monstro. E por fim, eles vencem e vão embora. Os últimos quadrinhos. E acaba essa primeira história. A ilha é destruída e os monstros são fechados dentro do subsolo. E acaba essa primeira história do Quarteto Fantástico. Então, gente, como história de ficção científica, essa história é maravilhosa. Ela tem tudo aí da ficção científica. Ela tem viagem espacial, radiação cósmica, as pessoas ganhando os poderes com radiação cósmica. Tem uma aventura no centro da Terra, o centro da Terra habitado por monstros. Então faz referência ao Júlio Verne, né? A viagem ao centro da Terra, com monstros habitando o centro da Terra. Faz referência a ilhas isoladas, com monstros e coisas estranhas. Faz referência à viagem espacial, faz referência à radiação. Então, do ponto da ficção científica, todos os elementos de ficção científica, vários dos ícones da ficção científica estão aqui nessa primeira história. Também estão aqui nessa primeira história o contexto geopolítico da época. A guerra espacial, o conflito com a União Soviética, o colonialismo na África. Então veja bem que o Stan Lee sintetiza nessa história todo um gênero literário que é a ficção científica,
mas também sintetiza, né, nessa história todo o cenário geopolítico da época. Então, uma história interessantíssima, como aqui nesse quadro Quadrinhosofia, a gente também é um quadro dedicado também aos professores. Então, se você é professor de história, essa primeira história do Quarteto Fantástico é excelente para você trabalhar essas questões da corrida espacial, né, se você estiver ali trabalhando como foi a corrida espacial, né, que o Gagarin chegou primeiro, mas aqui você tem justamente os americanos chegando primeiro no espaço, mas acaba sendo uma tragédia, porque eles ainda não entendiam a questão da radiação, os testes nucleares e por que as pessoas tinham esse pânico da radiação. Você pode trabalhar essa questão dos testes, né? Afinal de contas, a radiação ela não obedece fronteiras, que é algo que as pessoas parecem não entender quando ficam falando de ataques nucleares. Quer dizer, se houver uma guerra nuclear, o que nem quase houve nesse começo de ano aí entre Índia e Paquistão, a radiação não vai parar na Índia, no Paquistão, ela vai circular o mundo inteiro. Então tem todas essas questões que são apresentadas aqui. É uma boa para o professor, então, trabalhar essa questão da corrida espacial. Também do colonialismo, aparece ali em algumas cenas de soldados franceses, né, dominando ali partes da África. Então, né, nesse momento, a África ainda era uma colônia, né? E o Stan Lee, ele vai ter, sim, essa questão também, né, de trabalhar com a África, porque ele vai criar depois o Pantera Negra, o Wakanda. Então o Stan Lee era alguém que acompanhava, né, ali essas questões geopolíticas. Então todas essas questões dá para o professor, a partir desse quadrinho, trazer para a discussão. Os desenhos são do rei, né, do Jack Kirby, né, o rei dos quadrinhos, que gosta de desenhar esses cenários, né, principalmente esses cenários envolvendo monstros e esses cenários com naves espaciais. Isso depois vai se aprofundar em outras histórias do Quarteto Fantástico. Tá? Então essa é a primeira história do Quarteto Fantástico, uma história que, apesar de bastante datada, e justamente também por ser bastante datada com os temas da época, ela merece ser lida, mas também é uma história de ficção científica que ainda hoje a leitura dela é uma leitura gostosa, é uma leitura que tem uma trama bem interessante e que pode ser lida ainda hoje. E talvez tenha a força dessa história seja justamente isso. É uma história muito bem contada e demonstra o porquê que surge o universo Marvel aí. Nessa história surge o universo Marvel e a partir daí o Stan Lee vai criar aquele monte de personagens que a gente conhece, né? Homem-Aranha, Thor, futuramente os X-Men, o Hulk, e depois resgatar personagens antigos. Nesse ele já resgata, de certa forma, um super-herói antigo, que é o Tocha Humana, mas aqui não mais um androide, né? E depois ele vai resgatar o Namor, o Capitão América, vai criar os Vingadores, mas tudo nasce nessa primeira história do Quarteto Fantástico. É isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, tá? Isso é muito importante para o canal. Faça o seu comentário. Você gosta do Quarteto Fantástico? Já tinha lido essa história? Gostou de conhecer essa história do Quarteto Fantástico? Né? Que outras histórias do Quarteto Fantástico você lê? Deixa nos comentários. Tá? Que você gosta de ler do Quarteto Fantástico? O que você... quais são suas melhores histórias? Vamos debater aqui sobre este grupo da Marvel. E eu estou gravando aqui esse vídeo no dia 24/7, um dia que provavelmente eu vou ir assistir o filme, e assistindo o filme eu já gravo um vídeo também comentando o filme, e depois, amanhã no dia 25, eu também vou postar um vídeo aqui sobre a primeira história do Quarteto Fantástico com o Galactus, que é uma história também que eu quero aqui comentar com vocês do Quarteto Fantástico. Então,
enfrentando pela primeira vez o Galactus. Então é isso. Comentário, sininho para receber os vídeos, e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, e até o próximo vídeo aqui no canal do Filósofo.